Fluoxetina, a famosa pílula da felicidade. Para que serve? Como age no corpo? E olha, logo quando eu me formei, há muito tempo atrás, eu encontrei uma vez uma paciente que me falou que fazia uso da fluoxetina. E aí ela me disse que a fluoxetina era a pílula da felicidade. E aí eu fiquei com isso na cabeça, achei engraçado naquele momento. E depois, quando eu criei esse meu canal, mais recentemente agora, esse meu canal aqui do YouTube, aliás, quero agradecer a todos vocês aí pela audiência, eu comecei a gravar depois os meus vídeos de ansiedade e um dia eu pensei, quando eu for gravar o vídeo da fluoxetina, eu vou chamar de pílula da felicidade. Isso porque a fluoxetina é uma medicação que tem um efeito que pode levar os pacientes justamente a melhorar o seu estado de humor e trazer um bem-estar e felicidade de fato. É uma medicação fantástica e antiga e muito segura. E hoje eu vou falar justamente sobre ela, como age no corpo e para que serve. Então preste atenção nesse vídeo que ele está especial. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico, eu controlei a minha ansiedade e agora eu quero te ajudar a evoluir através do controle das suas emoções. A fluoxetina é uma das medicações mais antigas do grupo dos inibidores seletivos de recaptação da serotonina. Trata-se de um grupo de medicações que antigamente era chamada de antidepressivos, mas eu já te expliquei que esse termo está cada vez menos utilizado. Isso porque hoje nós já sabemos que existem doenças relacionadas à serotonina que não são necessariamente a depressão, como por exemplo a insônia e a própria ansiedade. E antigamente, essa questão da insônia e da ansiedade não se relacionava com problemas de saúde. Existia um tabu, inclusive, para se falar de ansiedade como sendo uma coisa relacionada a pessoas frágeis. E com relação à insônia, era inclusive louvável. As pessoas que dormiam pouco, eu cresci ouvindo isso, que na vida a gente tem que trabalhar muito e dormir pouco. Inclusive, eu via meus pais trabalhando muito ao longo da vida deles, e isso me marcou bastante. Eu sempre repeti esse comportamento até pouco tempo atrás, dormindo aí menos de 6 horas por dia, com muita frequência. E hoje a gente já tem a noção de que a ansiedade como doença, que é o transtorno da ansiedade, está relacionada a diversas alterações à saúde, como por exemplo o infarto, o AVC, a hipertensão arterial. O próprio diabetes também pode estar relacionado à ansiedade, ao estresse. Já a insônia tem evidência científica indicando que as pessoas que dormem menos de 5 horas têm maior risco de infarto e AVC. E a insônia também está relacionada ao câncer. E essas alterações todas se relacionam também com ganho de peso. Então são doenças importantes. Isso porque o sobrepeso e a obesidade é uma das piores doenças que nós temos atualmente. E a fluoxetina age justamente inibindo a recaptação da serotonina e dá esse efeito de bem-estar e felicidade. E eu vou te explicar agora como é que é isso. Entre os neurônios, que são as células que compõem o nosso sistema nervoso, como por exemplo o nosso cérebro, que é um órgão do sistema nervoso central, entre os neurônios existe um espaço chamado sinapse, entre um neurônio e outro. E aí quando um neurônio quer transmitir uma informação para outro neurônio vizinho, ele libera substâncias. Dentre essas substâncias existe a serotonina. A serotonina, por exemplo, é um neurohormônio relacionado ao instinto de sobrevivência. E ela faz o paciente ficar num estado de alerta. Imagina, se aparecer um leão na sua frente, ou se você achar que vai ter um leão, você está lá no meio da selva à noite, você fica ligado, porque você tem que prestar atenção para você fugir ou lutar a qualquer momento. Essa sensação de que vai acontecer algum problema a qualquer hora vem da serotonina. E aí, a serotonina tem essa importância como uma medida de proteger as nossas vidas, porque nós não fomos desenvolvidos para viver numa cidade, na civilização, nós fomos desenvolvidos para viver na selva. E aí, quando os circuitos da serotonina estão
de uma forma assim bem simples falando, estão desativados, você começa a ter a sensação de bem-estar e felicidade. E é justamente aí que a fluoxetina entra, porque quando o neurônio libera a serotonina, ele espera um tempo, a mensagem ser passada para o outro neurônio, e depois ele começa a recaptar, a recuperar de volta essa serotonina que ele liberou. Já cumpriu a mensagem, então me dá a serotonina de volta. E esse mecanismo é a recaptação da serotonina. E aí a fluoxetina inibe essa recaptação e faz com que a nossa serotonina fique mais tempo funcionando lá nas sinapses. E é daí que vem esse efeito de redução do nosso estado de alerta e o efeito relacionado ao relaxamento, ao bem-estar e à felicidade, a sensação de prazer. Nós temos essa liberação de serotonina, né, que é o efeito serotoninérgico, que é justamente o efeito proporcionado pela fluoxetina, por exemplo, quando nós vencemos um jogo. Então libera serotonina, dá aquela sensação de relaxamento, bem-estar e prazer. Ou quando nós ingerimos bebidas alcoólicas ou alimentos ricos em carboidratos. E é daí que vem os vícios e as compulsões. Então, a fluoxetina, ela age nesse mecanismo, fornecendo a serotonina que a gente busca, sem necessariamente a gente realizar esses comportamentos que podem ser nocivos para a gente. Se você engordar, por exemplo, você vai ficar doente. Ou se você se viciar em jogo, você pode perder tudo que você tem. E é daí a importância dessa medicação, que inclusive é uma das medicações mais antigas dessa classe e é uma medicação extremamente importante até hoje e muito utilizada e muito prescrita para os pacientes. Agora eu vou te explicar exatamente para que serve a fluoxetina, quais são as doenças que se beneficiam do uso da fluoxetina. Então pega aí papel e lápis para anotar. São 4 doenças, então presta atenção. Mas antes, deixa eu te dar uma dica. Se você está sofrendo com sintomas de ansiedade ou se você está com dificuldade para dormir, saiba que eu também posso te ajudar. Eu já te falei que o controle da ansiedade e as boas noites de sono são pilares na promoção de saúde. Por isso, eu criei uma dinâmica para ajudar os pacientes também com relação ao sono e à ansiedade. Eu utilizei toda a minha experiência tratando a ansiedade dos pacientes que necessitam emagrecer para desenvolver essa dinâmica 100% online. As consultas acontecem aí direto da sua casa, você não precisa vir até aqui onde eu estou, tudo é muito prático e com muita privacidade. As solicitações de exames e a prescrição das medicações, se forem o caso, vão ser realizadas através de assinatura digital e são válidas em todo o Brasil e devidamente fiscalizadas pelo Conselho Federal de Medicina. Então eu espero que eu te ajude de alguma forma, mas vamos ao que interessa. E a primeira doença que pode ser tratada pela fluoxetina é a depressão, que pode estar associada ou não à ansiedade. Olha, antigamente a depressão e a ansiedade convergiam para uma alteração única. A gente não diferenciava bem se o paciente tinha depressão ou ansiedade, até porque a gente não achava que a ansiedade era o suficiente para ser considerada uma doença. E daí que veio, no caso da fluoxetina, uma medicação antiga, essa colocação de forma conjunta para ansiedade e depressão, ou seja, depressão com ou sem ansiedade. É como se fosse uma herança do passado. Mas o que você precisa saber é que tanto a depressão quanto a ansiedade podem ser tratadas pela fluoxetina, justamente pelo seu efeito relacionado à inibição da recaptação da serotonina. E o que diferencia a ansiedade da depressão é o sentimento de renúncia. A ansiedade, o transtorno da ansiedade é uma doença, mas a ansiedade em si, num grau ligeiramente menor, não é de todo ruim. Eu já falei isso nos meus vídeos. A ansiedade representa a saída da nossa zona de conforto. Quer sentir ansiedade? Basta você casar. Quer sentir ansiedade? Basta você ter um filho. Você vai passar 30 anos sentindo ansiedade até criar o seu filho e perceber que ele não precisa mais de você. Quer sentir ansiedade? Vai abrir uma empresa, vai fazer uma faculdade, vai fazer qualquer coisa grande na sua vida que você vai sentir ansiedade, porque você está saindo da zona de conforto. A ansiedade representa a saída da zona de conforto, isso é fantástico. Entretanto, a ansiedade pode provocar alterações no nosso dia a dia, tanto alterações comportamentais como também alterações físicas.
E é daí que vem o transtorno da ansiedade, que aí sim é uma doença que pode gerar problemas. E a fluoxetina serve para tratar essa doença. A ansiedade está relacionada com as incertezas do futuro, com o que eu chamo de medo do fracasso. Mas não é do fracasso só financeiro ou profissional, mas do fracasso no sentido mais amplo. Se a perspectiva de vida, por exemplo, são 90 anos e você morrer com 55, você é como se tivesse fracassado. Então, as pessoas têm medo de morrer antes da hora. E esse medo ativa lá os nossos instintos, lá no hipotálamo, que é a região onde ficam as emoções e os instintos, e faz liberar os mecanismos relacionados à ansiedade. Já a depressão, ela dá um passo adiante. É quando você se mantém fora da zona de conforto durante um longo tempo, e isso faz com que você entre em fadiga. Você não consegue progredir. Estou batendo nisso aqui há tanto tempo e não evolui. E aí chega uma hora que você começa a desistir. Quando você desenvolve esse sentimento de desistência, que eu chamo de renúncia, aí você está, na verdade, saindo da ansiedade e entrando na depressão. A depressão faz você se recolher, você fica mais introspectivo, você fica sem querer comer, sem querer sair de casa, sem querer trabalhar, em alguns casos mais graves até sem querer viver, por exemplo. Então a depressão tem essa característica que é diferente da ansiedade. A ansiedade você está lutando, você está correndo atrás dos seus sonhos, você está sentindo incertezas com relação ao futuro, mas você está lutando, você está correndo atrás da vida. A depressão não, a depressão você desistiu ou está desistindo. Então são alterações comportamentais bem diferentes, mas o mecanismo é o mesmo. E aí a fluoxetina serve tanto para a depressão como também para a ansiedade. E o segundo problema que pode ser tratado pela fluoxetina é a bulimia nervosa. A bulimia nervosa é uma alteração comportamental que se relaciona com momentos de compulsões alimentares, de ingesta de grande quantidade de alimentos, seguida de comportamentos reativos com a intenção de impedir o ganho de peso. Como é que é isso? O paciente come porque está sob ansiedade, come por compulsão, sem entender porque está fazendo aquilo ali, sem sentir fome, e aí, quando ele acaba de comer, ele começa a sentir um arrependimento, começa a sentir também o medo do ganho de peso, e aí ele age para impedir que aquele alimento consuma o seu destino de se transformar em gordura. Então ele provoca o vômito, ele pode induzir o próprio vômito. Ou ele pode, por exemplo, tomar laxantes, na esperança de não absorver todos os alimentos. Então esse comportamento reativo, que se relaciona com uma reação contra a compulsão. Então, quando junta esses comportamentos, compulsão seguido de reação para não engordar, caracteriza a bulimia nervosa. E o uso da fluoxetina é benéfico para esses pacientes justamente por tratar a compulsão alimentar. Não são todas as compulsões alimentares que são tratadas pela fluoxetina, depende do tipo de compulsão, mas para muitos pacientes a fluoxetina pode ser uma boa ideia, está inclusive prevista em bula como indicação formal da fluoxetina, justamente a bulimia nervosa. E o terceiro problema que você pode tratar com a fluoxetina é o transtorno obsessivo compulsivo. O transtorno obsessivo compulsivo é uma doença que se relaciona com comportamentos repetitivos e recorrentes relacionados à obsessão. Normalmente, que envolve a limpeza. Então, aquele paciente que fica lavando as mãos o tempo todo, com frequência, repetidamente. Ou o paciente que toma vários banhos durante o dia com o cuidado de se manter limpo. Mas não é só relacionado à limpeza, pode ser também o paciente que fica conferindo a porta se está trancada várias vezes por dia. O transtorno obsessivo compulsivo pode ser desencadeado pela sensação do medo. O medo, por exemplo, da violência urbana, fazendo o paciente ficar o tempo todo checando a porta, ou o medo de doenças, pode também fazer o paciente ficar o tempo todo lavando as mãos, por exemplo. Então, como se relaciona com medo, pode disparar lá os circuitos da serotonina relacionados ao instinto de sobrevivência, e aí a fluoxetina pode justamente destravar essa questão
a nível lá de hipotálamo, que é o centro das emoções e dos instintos. E por isso a fluoxetina está indicada como tratamento formal para o transtorno obsessivo compulsivo. E o quarto problema de saúde que você pode tratar com a fluoxetina é o transtorno disfórico pré-menstrual. Olha, é importante diferenciar. Existe a síndrome pré-menstrual, que se relaciona com sintomas físicos associados a sintomas emocionais. Esses sintomas acontecem no período pré-menstrual, ou seja, antes da menstruação, e se relacionam com a queda do estrógeno e da progesterona. Esses mesmos sintomas podem ser também observados no final da gestação e na menopausa, com a queda do estrógeno. E quando o paciente tem alterações muito mais comportamentais, mais emocionais do que físicos, aí a gente tem o transtorno disfórico pré-menstrual, que é quando essas alterações emocionais comportamentais provocam danos ao paciente. Por exemplo, a paciente fica excessivamente irritada no período pré-menstrual e isso gera problemas de relacionamento com seu marido, com seu namorado, ou até mesmo no trabalho. Então, aí caracteriza o transtorno disfórico pré-menstrual. E é uma alteração que eu costumo dizer que é perversa da natureza para com as mulheres. E aí eu sempre digo, se você tem uma esposa, uma irmã, uma filha, tenha paciência, porque é uma alteração que as mulheres não se colocaram na situação para vivenciar isso. Se você tem, por exemplo, ansiedade porque você comprou um apartamento financiado em 35 anos, você vai passar 35 anos pagando e tendo ansiedade para pagar esse apartamento. Mas foi você que escolheu isso. Já as mulheres que têm essas alterações, elas não escolheram. Simplesmente existe a queda do estrógeno e essa queda do estrógeno altera lá os seus circuitos de serotonina e geram o transtorno disfórico pré-menstrual com vários sintomas emocionais e vários problemas aí na vida das mulheres. No caso da gestação, quando existe a queda do estrógeno no período final da gestação, a mulher pode desenvolver também a depressão pós-parto. Isso é muito sério, porque a renúncia acontece inclusive ao próprio filho. É quando a mulher muitas vezes rejeita o filho, porque ela está movida quimicamente a uma alteração que não é vontade dela. Ela sentiu ali a depressão pós-parto, né, por conta da queda do estrógeno, levando a alterações neuroquímicas no cérebro dela, e ela desenvolveu um sentimento forte de renúncia, inclusive renunciando ao próprio filho que acabou de nascer, e que, na maioria das vezes, ela não renunciaria se não estivesse movida a questões bioquímicas. Já na menopausa também existe isso, o afloramento de sintomas de ansiedade, fazendo, por exemplo, a mulher ganhar peso. Isso tem relação com a queda do estrógeno. E a fluoxetina está indicada para o tratamento do transtorno disfórico pré-menstrual, indicação de bula com evidência científica forte. Então, como você vê, a fluoxetina é uma medicação antiga, muito segura e que tem essas indicações e que pode ser bem interessante para aliviar a dor e o sofrimento de muitas pessoas. E se você está sofrendo com sintomas de ansiedade, você tem que aprender a controlar suas emoções. Eu vou deixar aqui mais 2 vídeos relacionados para você assistir. Então, aprenda a desenvolver o seu controle emocional, porque o controle da ansiedade é uma das medidas de promoção de saúde mais impactantes que nós temos atualmente.